Boa noite, pessoal. Estamos vendo que já tem algumas pessoas entrando. Hoje temos aí mais uma live da nossa série. Desde já, quero agradecer a presença de cada um de vocês. Esse tema de hoje foi um tema muito solicitado, não só na live anterior. Ele foi muito debatido, muitas perguntas que a gente não conseguiu responder, mas também temos ouvido muitos relatos das famílias que têm abordado essa questão, a dificuldade de deixar a criança ou adolescente nas aulas remotas de forma que elas consigam permanecer atentas, concentradas e ter um bom rendimento na aprendizagem. Nós pontuamos no título que falaríamos sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porém, sabemos que mesmo as crianças que não têm diagnóstico ou tinham sequer hipótese de dificuldades de atenção, também têm sentido esse desafio que é concentrar-se em frente às telas e ter uma boa aprendizagem. Hoje, nós teremos a participação especial de Vládia Pires, pedagoga com especialização em psicopedagogia e mestre em educação. Vládia tem uma experiência muito boa na área educacional, trabalhou por muito tempo em algumas escolas e tenho certeza que ela contribuirá bastante para o nosso debate. Então, vamos esperar, a solicitação de Vládia e ela já vai participar, no nosso momento. Antes de Vládia entrar, eu gostaria de pedir que você... Oi, Vládia! Olá! Olá, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, já lhe apresentei, já falei que tinha certeza da sua rica contribuição para essa discussão, desse tema tão solicitado e que eu acho que é uma grande necessidade do momento, desde que se iniciaram essas aulas remotas. Então, eu apresentei, falei por onde caminharíamos e estava pedindo às pessoas para participar, para interagir. Nós recebemos muitas perguntas, mas fiquem à vontade em utilizar aí a caixinha de perguntas, participar conosco, tornando o momento muito mais rico, quando a gente conta com essa participação. Então, como o próprio título propõe, eu estava falando sobre a questão, Vládia, do déficit de atenção e hiperatividade, que as crianças, acho que você chegou a ouvir, mesmo sem hipótese alguma de dificuldade anterior, estão sentindo a dificuldade de concentrar-se nessas áreas. A gente sabe que o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele se caracteriza, sim, por uma desatenção pela tríade. Desatenção, hiperatividade e impulsividade. E ele ocorre em 5% das crianças. Então, temos, de fato, muitas crianças que estão com dificuldade, com essa mudança de aulas e mudança de rotina. Sendo que não precisa ter os 3 componentes. Acho tão importante pontuar isso, que muitas vezes, Vládia, você bem sabe disso, há uma certa confusão diagnóstica, porque as pessoas acham que toda criança desatenta, ela tem hiperatividade. É uma criança agitada, é uma criança inquieta. Nem sempre. Porque a questão da impulsividade e a questão da hiperatividade não é uma condição essencial para o diagnóstico. O que a gente percebe é uma oscilação importante. A criança vai do hiperfoco, ou seja, ela consegue prestar muita atenção naquilo que ela tem interesse, à falta de desatenção, a falta de atenção, em atividades que vão exigir mais complexidade cognitiva. É essa oscilação. Porque o transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, ele tem sim um excesso de pensamento. Ele pensa muito, de forma muito acelerada, também não tem a ver com inteligência, É importante a gente colocar essa questão, não tem a ver com capacidade cognitiva, mas no TDAH, esse lobo frontal, que funciona como grande, maestro dessa orquestra chamada cérebro, ele funciona menos. Então, as pessoas podem sim, as crianças que têm essa dificuldade, ter o funcionamento cerebral alterado, Por muito tempo, inclusive, se falou, A gente já ouviu muito, Vládia? As pessoas que estão nos ouvindo também devem ter ouvido falar que são crianças desinteressadas, que não gostam de estudar, que não querem, nada com nada. Mais trabalhosa. E muitas outras questões. Por muito tempo foi isso que a gente ouviu. Porém, sabemos que não é assim.
que essa criança desatenta, mesmo na sala de aula, ela está ali, mas ela está em muitos outros lugares. Tinha até o ditado, né, Vlária, que se dizia que ela estava no mundo da lua. Ela pode estar no mundo da lua também, mas ela está em muitos outros lugares ao mesmo tempo. Como eu falei, hiperatividade pode existir, mas é uma condição dispensável. Como você... E como eu estava pontuando, né, Vlária, essa descrição que eu dei foi de uma criança que tem, um adolescente, uma pessoa que tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Para as crianças, de uma forma geral, já não está sendo fácil, porque é muita mudança, muita adaptação, pouco tempo. Como você vê, Vládia, essa questão? Para as crianças, por exemplo, que já têm uma desatenção mais elevada, como você vê, né, esse desafio, esse novo, essa aula na tela, esse mudar o computador e, de repente, o computador, o quarto, a casa, vira uma sala de aula? Como você observa isso? Bem, primeiro eu queria dar boa noite, né, oficialmente a todo mundo aí que está nos assistindo, muitas colegas, muitas mães, e dizer que a gente espera, né, Lívia, poder realmente dar alguma colaboração, ajudar um pouco nesse momento que está, né, desestabilizando tanto a nossa zona de conforto, eu diria assim. Mas queria, assim, começar também pedindo calma, né, dizendo que esse é um momento excepcional, né, que ninguém escolheu estar nele, que é um momento que vai passar, né, não é para todos sempre, e que eu acho que a gente também está tendo muitos aprendizados a partir do que a gente está vivendo. Isso em várias esferas, né? A gente enquanto família, são vocês enquanto profissionais autônomos, são as escolas, os professores e as próprias crianças. Né? Então, eu queria começar dizendo isso, dizer que, de fato, é um desafio para todas as crianças, né? E aí também, para começar esse nosso diálogo, eu queria fazer um apelo a todo mundo, no sentido da gente começar a se colocar mais no lugar das crianças também. Né? A gente vê muitos adultos reclamando, chateados, porque mudou muito a rotina, está tendo agora que assumir tudo da criança. É um fato, né? Não é fácil. A gente está tendo que se esforçar bastante para que tudo consiga fluir bem, né? Mas uma coisa eu acho que a gente está precisando fazer mais, que é se colocar no lugar das crianças, porque diferente de nós adultos, elas não têm autonomia, né, para dizer o que querem fazer, né, dar seus gritos de socorro, enfim, elas apenas apresentam isso de maneiras diversas e que a gente possa, né, estreitar um pouco mais o diálogo com essas crianças, ouvir seus sentimentos, ouvir como é que elas estão também sentindo toda essa mudança, todo esse momento que está acontecendo na vida de todo mundo, né? Mas aí, respondendo a sua questão, e já entrando no tema, né, da nossa live, realmente, as aulas estão sendo um desafio, né, para todo mundo, porque a gente está tendo que adaptar tudo, horários, estamos tendo que acompanhar as crianças, né, e de modo geral, isso está sendo assim, desafiado. Não é porque a gente está tratando hoje das crianças com déficit de atenção e hiperatividade que vai ser diferente. É apenas mais uma forma, né, de buscar apoio para todas elas também, como tem que acontecer no presencial, né? Quando você falou do mundo da lua, aí eu achei interessante, porque ainda bem que elas podem até estar no mundo da lua. Quem nunca? Quem nunca esteve no mundo da lua, né? E está em vários lugares ao mesmo tempo. E independente de déficits, né, dificuldades maiores, enfim. O bom que eu acho de hoje estar no mundo da lua ou em outro lugar é que a gente tem formas de trazer essas crianças, né? Formas que exigem muito esforço, muita flexibilidade, né? Muita disciplina de nós adultos também, né? E aí é onde a gente vai precisar começar a entrar aí com algumas orientações para tentar ajudar todo mundo, né? E principalmente as crianças. Eu acredito... pode falar. Não, continue que eu completo. Tá. Eu acho que a primeira coisa em relação às crianças, né, que apresentam esse déficit, ou agito, ou uma dispersão elevada, que a mãe, né, as famílias, os pais já possam ter identificado isso de alguma maneira, eu acho que nesse momento, principalmente, é muito importante respeitar, né? Respeitar, tentar entender como ajudar, e para isso a gente precisa buscar
antes de mais nada, os profissionais indicados para isso, né? Os pais não podem ficar com essa angústia e diante da cobrança que se recebe remotamente, colocar isso para a criança, né? Vendo que a criança já tem suas limitações. Então, é preciso todo mundo, quando eu digo são mais fortes, é todo mundo se juntar mesmo. Então, assim, se a família ainda não buscou a escola, busque, né? Não tome decisões bruscas, não ache que não vai dar certo, né? Está sendo um desafio para todo mundo, né? Não acho que porque a sua criança tem um déficit, tem uma desatenção, algo maior, apenas ela não vai, né, corresponder. Tem que buscar a forma de corresponder. E a primeira dica é essa. Buscar a escola, nem que seja remotamente também, via e-mail, né, mensagens, mas que se coloque para a escola, se partilhe com a escola, né, essa angústia. Porque assim como nas aulas presenciais, as escolas, acredito eu, vão continuar fazendo as suas adaptações. Eu conheço escolas que já estão fazendo, né? E que adaptações seriam essas? Seriam, talvez, né, atendimentos individuais com essas crianças, né? Isso. Para que ela possa ter realmente ali a atenção focada na professora, que as disciplinas possam ser realmente divididas num tempo em que a criança possa equilibrar o tempo de tela de aula com o tempo de outras coisas, né? Pensar talvez em encontros síncronos, né, ao vivo, com um grupo menor, né? Porque aí você deve estar observando com seu filho, eu observo no meu, né? E isso acontece com as nossas crianças. Elas se dispersam porque é aquele tempo de espera que toda criança tem muita dificuldade, né? Para esperar cada um falar alguma coisa. Então, o tempo da criança, imagine, né? O tempo da criança que já tem um déficit de atenção no momento que ela tem que esperar na tela, onde ela sabe que está em casa, onde ela sabe que tem ali, né, um mouse, outras abas do computador, isso tudo pode chamar muito, tirar essa atenção dela. E a gente está falando, Vlad, sobre dicas que valem, na verdade, nesse momento, se aplicam para os alunos de uma forma geral. Porque quando a gente fala de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, já gera uma controvérsia, já é um tema polêmico, porque como está muito na mídia, as pessoas falam muito, então toda desatenção, há uma certa confusão se é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou não. Então, independente se a gente está falando de crianças que têm diagnóstico ou não, a gente está falando sobre dicas que possam melhorar esse aproveitamento da criança frente a essa nova situação. Porque a gente recebeu várias perguntas onde as pessoas estavam questionando muito isso. Será que meu filho tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Independente disso, tente aplicar, né? A gente vai falar um pouco sobre isso no final, nessa questão diagnóstica, mas tente aplicar essas dicas para o seu filho que o rendimento vai ser melhor. Isso. Porque a gente não pode esquecer, Vlad, que a atenção é tão importante a gente estar discutindo a atenção, porque, por exemplo, a atenção ela é um importante pré-requisito para a manifestação de outras funções cognitivas. Então, se eu vou assistir uma aula, eu não presto atenção, eu posso ler o livro inteiro. Se eu não conseguir ter atenção, eu vou terminar a leitura do livro e perguntar o que foi que eu li. Né? Vou sair do curso, vou sair da aula, o que foi que eu aprendi. Porque a atenção ela está atrelada a todas as outras funções cognitivas, aprendizagem, memória. Então, é muito importante a gente estar falando sobre isso. E assim, eu quando você fala isso, Lívia, eu fico assim, sempre me questionando muito, enquanto mãe, enquanto pedagoga, né? Porque a gente aí entra nas práticas, né, de escola, que eu não posso deixar de falar, mas assim, a gente fica muitas vezes a gente diz, a criança não tem atenção. Mas não tem atenção em quê? Em quê? Né? Em quê? Porque a criança, eu acredito que a criança, quando está realmente com muita dificuldade de atenção, ela tem dificuldade de atenção em tudo. Né? Ela tem dificuldade para até atividades que ela gosta de fazer, ela não consegue parar. Mas aí, quando você vê, que é onde eu queria chegar na questão das estratégias, né? Que além dessas aulas remotas terem que ser assim adaptadas para um encontro individual, para um encontro com um grupo menor, e que as atividades que possam ser oferecidas, assim, acho que em se tratando de crianças, obrigatoriamente precisa se perpassar pelo viés lúdico e concreto, porque a criança com déficit ou sem déficit, ela precisa estar em movimento, ela precisa estar fazendo, ela precisa estar ativa. Então, eu gosto muito, assim, de sempre ver a criança em diversos contextos, né? Isso. Até se chegar, de fato, a uma conclusão, é preciso se experimentar de tudo.
Porque às vezes, aí eu comparo as crianças com a gente, né, adulto. Quantas e quantas vezes a gente está assistindo uma aula lá e se levanta, vai beber água, conversa, fica no celular. Então, né, imagina para uma criança que naturalmente tem necessidade de se movimentar, de gastar energia, porque enquanto ela age, ela pensa, E né? E esse padrão aí, atencional, sim, Flávia, ele vai variar ao longo dos dias e ao longo de um dia. Então, tem horário que a criança vai conseguir render melhor. E tem aquele horário que isso, ela não vai conseguir aderir. A gente precisa ter muita paciência, porque alguns dias tudo pode dar certo, outros isso. dias não. Porque essa atenção, ela é muito variável. Inclusive, Lívia, eu vou estar sempre reforçando isso. Eu acho que é o cerne muito da questão, inclusive para todo mundo. Temos dias e dias, né? Temos dias que estamos dispostos, né, com energia, com vontade, e tem dias que, mesmo que seja algo que eu goste, naquele dia eu não estou afim, né? Então, assim, eu acho que às vezes é uma exigência alta demais de que a criança tenha que corresponder 100% todos os dias. E aí, mais uma reflexão, né? Às vezes as crianças, agora tratando mais das que têm realmente o déficit já diagnosticado, às vezes no presencial ela também não rende os 100%. Então, no remoto não dava para a gente esperar diferente, mas a gente pode fazer a coisa ser menos, como é que eu posso dizer, sofrida, né? E mais envolvente, né? Porque eu acho que aí, como você falou, o segredo, que é a outra dica que eu queria dar, está muito na questão da rotina, né? Não só para as crianças com déficit, mas para todas as outras, desde sempre, rotina é importante. Né? Inclusive, eu fiz um quadrinho aqui de rotina para tentar ajudar as pessoas a entenderem como pode ser simples. Né? Eu peguei aqui papel simples, imprimi algumas imagens e usei velcro, né? Para que ela possa ser móvel. Ah, ótimo. Aqui, né? Para que a criança, junto com a família, a criança possa estruturar esses momentos. Aqui eu usei imagens da internet, mas o legal também poderia ser imagens da própria criança, executando as suas ações. E o mais importante de uma rotina, porque é só para manter a regra, é também, mas para que a criança encontre na rotina o seu marco temporal. E que com isso ela possa diminuir aquela ansiedade dela, por ela entender que vai haver tempo para tudo. Ela vai conseguir prever o que vai acontecer. E isso não só para as crianças, mas até para a gente adulto, isso faz a gente se autorregular, faz a gente, Isso né, mesmo. controlar o próprio tempo das coisas e entender tudo vai ter o seu momento. Então, aqui, numa rotina para criança, é muito importante que estejam inclusos todos os momentos que ela precisa também para equilibrar essa atenção para o momento da aula remota. Então, assim, é importante ter momento de brincadeira, é importante ter momento da própria TV, mas no que ela gosta de ver, no que ela gosta de jogar até, né? Porque não dá para a gente não dar isso também à criança de forma que seja equilibrado, né? Aí vem a parte da higienização, das refeições, porque assim, eu vejo muita gente relatando que, Ave Maria, a rotina está muito complicada, está muito difícil, a gente está dormindo muito tarde. E aí onde eu acho que a gente precisa fazer um apelo aqui, né, para pelo menos para quem tem criança, né, e mais uma vez voltando para aquela questão de que elas não podem chegar, pai, mãe, está na hora da gente dormir, né, elas não podem determinar isso. Mas os pais, né, nós adultos precisamos nos esforçar em tentar manter a rotina diária. Isso é tão interessante. Em todas as lives, nós falamos muito sobre essa questão da rotina. E Isso. precisamos entender que na questão de uma criança que tem um déficit de atenção e hiperatividade, principalmente, quanto mais estruturada a rotina, melhor a gente permite essa organização cerebral. Isso. Então, a criança, por exemplo, vai acordar para assistir aula. Quanto mais conseguir replicar a rotina habitual ao contexto da sala de aula, entre aspas, remota, melhor vai ser, maior a probabilidade daquela criança render mais. Então, acordar, os mesmos hábitos feitos anteriormente, acordar, escovar os dentes, tomar café, se tomar banho do mesmo jeito, trocar de roupa, porque o que a gente vê é que tem muitos hábitos que estão, de fato, atrapalhando. Tem criança que está assistindo aula na cama, de pijama, antes de com o tomar celular, café. né? Isso parece mínimo, mas não é. A organização de rotina, lembrem sempre, é replicar
a rotina que existia habitualmente, da forma que pudesse ser replicada ao contexto atual. Isso inclui tudo. Você colocou esse quadrinho de rotina, eu achei super interessante, porque você pode incluir, não tem que mudar, gente. Não tem que mudar o horário de almoço, não tem que mudar o horário de jantar, não tem que mudar o horário que acorda, o horário que faz atividade. Isso são coisas possíveis de reproduzir e que, se a gente fizer isso, quanto mais estruturada for a rotina da família como um todo, mais organizada vai ser também a estrutura cerebral, a estrutura de aprendizagem daquela criança. Você falou de rotina e eu também queria falar sobre essa organização de ambiente, Claro. sabe, Vlad? Que é uma Sim, coisa, sim, muito como eu estou importante. falando. A live, eu gosto muito da live porque tem muito esse aspecto prático, né? A gente vai conversando, vai interagindo com as pessoas. Gostaria até de dar boa noite a quem está chegando aqui agora, né? Estou vendo muita gente querida que está nos acompanhando em todas as lives. Então, assim, é fácil, por exemplo, pela questão do ambiente. Tem uma organização de ambiente, uma mesinha de estudo, um ambiente claro, um ambiente livre de maiores estímulos. Uma criança, tem crianças que têm déficit de atenção, que se ela for, por exemplo, fazer uma prova, uma atividade, se ela tiver com 10 canetinhas diferentes no estojo, aquilo já é suficiente, Vládia. Qualquer Você sabe motivo. isso para tirar a atenção. Então, organizar a mesa, poucos estímulos, claro, dentro do O possível, já que é material dentro de da casa, aula, né, menos Lívia? barulho, o material da aula, qualquer coisa pode ser um fator que vai distrair, um estímulo distrator, como a gente fala, para aquela criança. Então, bota na mesa muita comida, atrapalha, distrai a criança. Ela vai ter um horário de intervalo, ela vai ter um horário de lanchar, coloca água, os livros que vai utilizar, caneta e lápis, que assim for demandado naquela aula, e pronto. A gente precisa ter um ambiente também mais limpo, mais leve desses estímulos. Então, a gente já falou de rotina, a gente falou de ambiente, que é importante, né? Esse cronograma diário que você falou, né? Eu acho que está dentro dessa questão da rotina de uma forma geral. Ter acesso, né, Vlad, às aulas antes, ao conteúdo, dar uma Ao olhada, conteúdo facilita antes. também, né? Isso. Facilita bastante. Não é estudar antes, mas ter uma leitura prévia, dar uma olhada, sentar, já vai facilitar também. São coisas que para as crianças mais velhas, a gente pode até também dar a sugestão de usar anotações. Colocar um bloquinho de anotação ali, um caderno, né? Para as crianças, claro, não as crianças tão pequenas, mas para colocar lá, para fazer algumas observações também são coisas que vai ajudar. E a gente, enquanto pais, nós precisamos ter muita paciência, porque como eu pontuei, tem dias que vai dar certo, tem dias que seu filho não vai conseguir assistir a aulas ao vivo, a aula presencial assíncrona, né? Mas depois ele vai e assiste a aula gravada. A gente tem que ter muito jogo de cintura, como se diz, para entender a melhor forma que aquela criança vai render sem que isso seja tão estressante. Porque a gente corre o risco, Vládia, dessas crianças, né, principalmente as que estão com mais dificuldade, resistir, criar um rechaço, por exemplo, à aula e não vai nem ver o computador. Então, a gente tem que evitar esse processo e isso vai exigir, de fato, muita tolerância. Ou também, né, Lívia, acaba reforçando o que ela já está apresentando, né? Se não houver toda essa organização, né, de ambiente, e aí eu acrescentaria também os combinados com as pessoas da casa, ou com os outros irmãos, ou com as pessoas que estão, né, o pai, a mãe. Eu sei que tem muita mãe que está precisando ainda trabalhar, né, que precisa sair para trabalhar, a gente sabe, é uma realidade, mas as crianças vão ficar com algum adulto. Então, que esse adulto possa estar orientado, né? Possa estar, se houver a rotina, a criança também vai se, quando a gente fala de se autorregular, ela já vai compreendendo aquilo ali e aquilo ali já vai sendo internalizado. A ponto de que, assim, como tudo nas nossas vidas, esse está sendo mais um momento de adaptação. Se a gente for lembrar, os primeiros momentos de aula das nossas crianças também necessitaram de muitos ajustes, né? Mesmo presenciais. Então, nesse momento agora, pelo menos observando o meu filho, eu vi que nos primeiros dias foram mais complicados, né? Mexer nos equipamentos, saber como se relacionar via tela, né? Mas hoje a gente já vê que eles já estão começando a entrar, né, no ritmo. No ritmo assim, que é assim, nesse momento. É o que a gente tem, né, no momento. Para as crianças mais pequenas, a Fabrício perguntou se é necessário ficar ao lado do filho na hora das aulas remotas. Para as crianças pequenas, a gente vê que é sim necessário.
E aí a família precisa se organizar, às vezes o pai, às vezes a mãe, às vezes outra pessoa, tem que haver uma organização. Para as crianças maiores, pouco a pouco, eu acho que isso, né, é o lado que a gente pode aproveitar melhor. Desde a outra live que a gente fez, a gente pontuou isso. Tem que aproveitar o bom disso. Então, a gente pode trabalhar essa autonomia das crianças, pode trabalhar a autonomia de, não só a autonomia, a tolerância mesmo, saber que algumas horas vão dar certo, não. A gentileza de ajudar aquele coleguinha que está com mais dificuldade. E vale uma dica, sabe, Vale, que eu acho que é bem importante nesse momento, para as crianças maiores. Então, as crianças, por exemplo, que estão assistindo aula no celular, é importante sair das redes sociais. Muitas vezes os pais precisam ir lá monitorar, desativar a notificação, porque fica, para uma criança que é desatenta, imagina como isso funciona. Não tem como, fica descendo notificação o tempo todo de WhatsApp. Então, isso acaba de fato, sendo mais um distrator, ou seja, se a atenção já não está boa, né, acontece isso. Usar fone de ouvido também ajuda muito a melhorar a qualidade do som. Então, são pequenas coisas que a gente pode fazer nesse ambiente, né, de sala, entre aspas, de sala de aula, que podem, sim, facilitar esse processo de aprendizagem e facilitar essa concentração. E assim, Lívia, há uma preocupação também muito grande de todas as pessoas, né? Pelo menos que eu tenho contato com a aprendizagem, né? De modo geral. E isso está dando certo? E como é que eu vou saber se a criança está aprendendo? Eu acho que não vai valer. Quer dizer, eu acho que é mais uma coisa que a gente pode contar com as crianças, né? A gente é quem tem que dizer se ela aprendeu, porque a gente está acostumado com isso. Mas ela também pode fazer uma autoavaliação. Ela também pode falar sobre o que aprendeu naquele dia, né? Então, assim, é um aprendizado diferente, mas há um aprendizado, né? Inclusive, a gente hoje, com as aulas remotas, conta com muitos recursos que talvez no presencial a gente ainda não tivesse feito, né? Com os nossos filhos. Por exemplo, as chamadas de vídeo, né? Os momentos de chat que eles adoram, e tantas outras ferramentas que estão sendo utilizadas, né? Os formulários que passam para a gente fazer, eles fazerem as atividades. Então, são outras formas, né, de aprendizado que estão surgindo, né? E que eu acredito que vai ajudar muito na inovação da escola, e nós vamos nos aproximar da linguagem, né, das crianças de hoje, né, das crianças e dos adolescentes. Com certeza, né, Vale? Nós estamos passando por esse momento, mas voltaremos para a educação, entre aspas, normal, com muitas aprendizagens e muitas coisas para, enfim, evoluir. Você falou sobre uma questão, né, que essa questão da aprendizagem, claro, sabemos que é distante do presencial, que tem características distintas, mas é importante cada um pensar, cada família pensar qual a expectativa que eu crio disso. Eu acho isso uma reflexão muito salutar, sabe? Qual a expectativa que eu crio para o meu filho? Qual o meu interesse maior? Isso. Eu estou interessada que a escola lote a plataforma de conteúdo, que vença o conteúdo programado, porque, gente, o maior objetivo não é essa aquisição de conteúdo. O objetivo é continuar, claro, a aprendizagem é fundamental, mas o objetivo também é continuar promovendo essa interação, é tirar também essas crianças muito da tela dos jogos, da televisão. Então, assim, cada um deve pensar qual a expectativa, porque é de acordo com a expectativa que eu tenho, que eu também vou cobrar o meu filho. Essa expectativa vai gerar um tipo de cobrança distinta, né? Então, a gente precisa, né, pensar sobre isso, porque, na verdade, essas aulas não são EAD. Nunca foram. A gente já teve aula de graduação, de pós-graduação que foram EAD, mas essas não são. Então, nosso momento é de adaptar, né? A aula, a gente nunca teve aula da escola que fosse EAD. Então, a criança precisa... Olha só que interessante. O aluno precisa desligar a chave. Eu estou, né, ligar a chave, eu estou em casa estudando e desligar a chave. Eu estou em casa brincando e me divertindo. É difícil. É difícil, não é um movimento fácil, nem para nós, nem para a gente introjetar. Nem para a gente né? Até porque a dinâmica da casa, né, Lívia, é totalmente diferente. O ambiente da casa já lhe convida ao descanso, né, a fazer as coisas do seu lazer. Né? Então, como você vai estar nesse mesmo ambiente, né? Por isso a importância de organizar o ambiente, como você já falou, a importância da gente construir essa rotina,
que aí a família vai vendo como é que isso está sendo internalizado dia após dia. Agora, quando eu falei de disciplina, né, de esforço, é porque não é um dia que a rotina vai dar certo. É verdade. Para que a rotina se fixe, seja internalizada, ela precisa ser repetida. Mas isso não quer dizer que tenham que ser aqueles momentos todas as vezes daquele jeito. O que Claro. importa é ter uma organização do tempo. Por isso que eu falei que tinha uma ideia era que ela fosse móvel, para que exatamente todos os dias, tá, e hoje, como vai ser? Hoje, por exemplo, meu filho só começou as aulas às 3 horas. Sempre, geralmente, é às 2 horas. Então, hoje eu já disse a ele, não, hoje dá tempo você descansar mais tempo depois do almoço, porque sua aula já começa mais tarde. Né? E assim, você vai fazendo negociações. Quando eu falo de escutar a criança, é muito disso, da gente também permitir que ela construa isso com a gente, né? Isso não tem nada a ver com deixar ela determinar as coisas e deixar do jeito dela à vontade, mas que seja parcerizado, seja negociado, né? Adulto, família, casa, as aulas deles, tudo. Porque nós temos reuniões o tempo todo, né? Temos nosso trabalho também, então tudo precisa estar casado para poder dar certo. As pessoas estão falando muito aí no desafio que é também, e é verdade, não só para os alunos e para as famílias, mas também para os professores e para a escola, né? Tudo é muito Sim, novo, a gente já pontuou isso aqui, ninguém adivinhou, ninguém foi avisado que isso ia acontecer. Então, mais do que nunca, a necessidade, né, Vlad, dessa parceria escola-família, se ela sempre foi importante, agora então ela é isso. fundamental. Então, faz parte, a família está dando devolutivas, né, de como isso está sendo, o que está dando certo, que pode melhorar. Mais do que Isso. nunca, isso é necessário para que a gente não perca o foco do principal. O principal, nesse momento, é o aluno. Estamos todos Porque de um lado só. É o principal. e, dividindo isso, né, Lívia, fica mais forte e não fica pesado para ninguém. Porque fica a escola, né, numa exigência muito grande, né, de dar certo, de fazer, porque eu conheço muitas professoras e sei o quanto que elas estão se esforçando para se reinventar, para fazer coisas inimagináveis, né, e que hoje está fazendo e estão conseguindo fazer acontecer. Mas que aí agora, né, com a recorrência do tempo, é preciso, então, parar. Eu costumo dizer que a gente não tem como dar um passo à frente se a gente não parar para refletir o que foi feito hoje e amanhã, e assim a gente vai se Está sempre melhorando, avaliando. né? Não E tem que tem uma estar assim, coisa, voltar da pandemia para ver o que deu certo e o que não deu. Vamos já fazer isso agora, né? Tem muitas famílias, muitas crianças esperando isso da gente, enquanto e tem, educadores. e tem uma coisa, sabe, que eu queria dividir com vocês, que é o seguinte. Eu estou ouvindo muitos relatos de famílias falando assim, Lívia, eu tenho certeza, eu nunca tinha prestado atenção, mas eu tenho certeza que o meu filho tem um déficit de atenção, uma dificuldade de atenção, que ele é hiperativo. Precisamos ter muita calma nesse momento, né? Porque assim, estamos mais em casa, estamos com um olhar mais atento sobre as nossas crianças e precisamos Sim, ter cautela para não superdimensionar algumas coisas. Eu não estou falando que as crianças não têm, não é isso. Mas precisamos prestar atenção, Vlad, porque esse novo, ele é tão é, cheio de desafios que fica meio complicado, confuso, né, traçar hipóteses diagnósticas para uma criança, por exemplo, que não consegue prestar atenção na aula remota, não consegue ficar parada na frente da tela. Então, enquanto pais, por estar mais tempo e com esse olhar mais atento, precisamos ter o cuidado de não superdimensionar. É claro que as crianças que têm um déficit de atenção e hiperatividade, ela tem algumas características em comum, né? Elas se enrolam mais nas atividades, elas passam mais tempo para terminar e começar, elas fazem muitas coisas ao mesmo tempo sem estar focada numa uma única coisa. coisa. Elas conseguem perder objetos com mais facilidade, muitas vezes são mais desorganizadas, muitas vezes têm dificuldade em seguir normas e regras. Claro, isso são características comuns, mas que mesmo assim não são suficientes para que a gente Para possa chegar no diagnóstico. mensurar o grau de desatenção e falar que aquela pessoa tem um TDAH. Isso. Sempre que as pessoas procuram, né, eu sempre procuro passear por 4 perguntas quando as pessoas falam muito isso. Meu filho tem TDAH, meu filho tem TDAH. Eu penso muito em 4 perguntas, né? Primeiro, outras pessoas que convivem com essa criança têm a mesma suspeita? Né, falam a mesma coisa, que na escola também não se concentra. Está acontecendo alguma coisa naquela família de adverso? Porque nesse momento, por exemplo, em todas as famílias está acontecendo algo adverso. Não é verdade? Essa rotina, essa questão de ter que se adequar ao novo. Aí tem Vlad?
Vládia, eu acho que paralisou sua imagem. Vocês estão me vendo, me ouvindo? Acho que caiu um Pronto. pouquinho, foi? Foi. Tinha Tá. paralisado. Então, eu estava falando assim, que tem 4 perguntas, né, que são Sim. importantes para que a gente possa acender a luzinha da atenção para pensar se aquela criança de fato tem uma dificuldade maior. Né? A primeira delas é, essa criança tem dificuldade em prestar atenção, dificuldades complexas. Não é um jogo complexo, porque tudo aquilo, né, que vai trabalhar o interesse e o prazer vai liberar dopamina e ela vai, né, ter uma atenção muito boa. Outra questão, essas pessoas, eu pontuei, mas acho que foi na hora que a tua imagem travou. Outras pessoas também relatam, testemunham essa dificuldade, né? Uma coisa que sai da escola, que sai de casa, e que as pessoas na escola também percebem. Essa dificuldade traz prejuízos? É a terceira pergunta. Se ela traz prejuízo no funcionamento social, se prejudica as notas, se baixa o desempenho. E quarto, né, eu tinha pontuado, mas foi na hora que a tua imagem também parou, está acontecendo alguma situação adversa nessa família, porque a gente sabe que o emocional também intervém diretamente na nossa capacidade atencional. Né? Então, isso são fatos que têm que ser observados. E a gente tem, sabe, Vália, algumas perguntas. Algumas pessoas fizeram perguntas, a gente, né, fizeram na caixinha e eu acabei, né, colocando essas perguntas em alguns blocos para que a gente pudesse organizar melhor, posto o tempo que temos. E aí nós tivemos algumas perguntas, né? Então, assim, teve uma pessoa que perguntou: se eu não estou em casa, como eu posso monitorar se a minha filha está assistindo aulas? Né? Isso foi Gal que perguntou. Então, assim, a única forma é chegar em casa, perguntar, ver conteúdo, ver se ela sabe, né, se de fato, porque não tem, se a criança tá, a criança maior e tá sozinha, não tem como monitorar, né? E assim, Lívia, Sentar em casa, aquela questão. para ver. Ela não está em casa, mas a criança dela provavelmente fica com algum adulto. Então, eu sei que é difícil, né, repassar essa responsabilidade, mas é no sentido de monitorar. Porque, na verdade, dependendo da faixa etária da criança, ela mesma vai ter que ter a sua responsabilidade. E isso, se a rotina estiver construída, vai ajudar bastante, porque ela já vai saber o que tem que fazer. E quando chegar, ou por telefone mesmo, a mãe pode estar, né, ou o pai, entrando em contato, e aí já ouve a aula, já participou, já fez a tarefa, já assistiu a outra parte, né? É preciso estar perto, na verdade. É preciso estar acompanhando, mesmo que não esteja do lado. Mas está, né? A criança precisa saber que a gente está atento a ela, né? Que não está deixando acontecer. E no caso Qual de era a outra pergunta? adolescentes, né, que eu acho que foi o caso, né, que ela perguntou, eu acho que essa questão mesmo, chegar em casa, sentar, rever Sim, livro, ver, a gente recebe pelo e-mail, né? Na maioria das escolas isso. há isso, de receber por e-mail, por aplicativo, o conteúdo da aula, então é sentar, é rever, perguntar, estar presente na hora que pode, né? Mas está. Teve outra pergunta que foi assim: o que fazer se o meu filho não quer assistir às aulas? Isso aí vai envolver muita Muitas negociação. coisas. Tem dias que vai dar certo, tem dias... Eu sempre falo, né, Vlad, que entre 8 e 80 há 72 possibilidades. Então, tem dias que Isso. ele vai querer assistir a aula, tem dias que não, tem dias que você vai negociar e ele não vai assistir a aula mesmo no momento síncrono, mas vai assistir depois a aula gravada. E aí, em último E tem que caso... saber, assim, a faixa etária dessa criança, Lívia, é pequenininha? Da pessoa que fez a pergunta? Você Aí sabe? Não. não, eles não Tá. colocam faixa Pronto, etária, mas mas é na algo que verdade vai tem muitas variar muito, crianças. né? Vai Tem variar muitas crianças muito. que não quer, diversas faixas etárias que não querem assistir. É. E aí a gente vai nessa negociação e tem até uns quadrinhos também, né? Pronto. Depois eu posso enviar para vocês, quem tiver interesse pode solicitar, onde a gente coloca a rotina e vai colocando as carinhas para pontuar. E isso são É bom. negociações. No final de semana a gente coloca um brinde, que não brinquedo, que não nada material, mais uma atividade que gosta mais, um cineminha em casa, comer pipoca,
A gente vai fazendo isso para ir condicionando, claro, não pode fazer sempre, porque a criança vai ficar condicionada a só assistir aula dessa É. forma. Mas a gente vai organizando isso, principalmente no início, e pode ajudar bastante, quando a gente vai trabalhar com o sistema de pontuação, se você assistir aula todos os dias, né? A gente no final de semana vai fazer uma coisa legal, depender de quantos pontos você juntar, porque esse quadro, na verdade, não é só de aulas. Ele é um Uhum. quadro de rotina, onde você vai trabalhando, não sei se vocês conseguem ver as carinhas, né? Mas você vai trabalhando, porque tá fazendo luz, tá fazendo sombra a luz, mas você vai trabalhando as atividades, ó, aqui tem um desenho das atividades, e você vai trabalhando as carinhas, a verde, a vermelha. Então, são, nesse momento, assim como o quadro de rotina, Valha, instrumentos que podem ajudar. A gente não pode fazer sempre, né? Porque condiciona a criança. A Dilma colocou aí, Funciona. sexta é o dia do hambúrguer. Ah, essa Dilma, esse brinde é demais. Eu queria, mas É esse bom, é hambúrguer bom. É como você falou, né? Não precisa ser só algo não pode ser material, mas algo também, assim, que gere prazer. não deve ser material, né? Mas Uhum. pode ser uma noite de cinema, pode ser um brinco. Antes a gente tem, né? Sem ser em período de quarentena, a gente tem muito mais outros brindes, chamar uma É amiguinha para verdade. casa. Mas como a gente não está podendo, a gente tem que contar com os recursos limitados mesmo, né? Que a gente tem. Mas ainda assim, a gente pode Isso. promover algumas premiações interessantes. Por isso que a gente precisa usar muito a nossa criatividade, né? Então, E quem tentar quiser, eu posso negociar com a fornecer criança quadrinhos. também, né, Lívia? É isso mesmo, são Tentar, negociações. ouvir o que ela também pensa, como ela acha que pode dar certo, porque tem momentos negociáveis e tem momentos que não dá para negociar, né? Então, o que é que ela gostaria de negociar para poder que as coisas possam dar certo, né? Olha, aqui em casa, todo dia eu preciso conversar. Olha, é como se fosse na escola. No intervalo, não pode assistir televisão. Quando você está na Isso. escola, que tem intervalo, você vai assistir televisão? Não, você vai fazer o quê? Vou lanchar, vou no banheiro, vou tal. Então, Uhum. é uma luta diária, né? Todo dia, É, né? Até a é. criança introjetar que é dessa forma e conseguir trabalhar sem brinde, conseguir. Mas no começo a gente precisa utilizar muito As esses estratégias para gatilhos. negociar. Aí É. teve outra que disse assim, Luciana perguntou, acho que Luciana está aí com a gente. Ela perguntou assim, no caso de crianças que fazem uso da Ritalina, essa deve ser administrada nas aulas remotas. Então, assim, claro, indicada que converse com o médico, mas provavelmente, como já se toma nas aulas habituais, é Vai preciso precisar. replicar, né, o tratamento continua, né? Mas em caso de dúvida, é bom conversar com o médico que acompanha essa criança, Isso. né, para que possa fazer isso com mais segurança. Aí outra pessoa perguntou, Vládia, devemos cobrar, eu acho que isso é uma professora, que Uhum. liguem as câmeras, muitos relatos que acessam e vão fazer outra coisa. Então acontece isso mesmo. É. Quando está com a É. câmera desligada, tem criança que vai deitar, tem criança que vai até para a TV. Então, eu acredito muito que seria importante que a câmera tivesse É. ligada e os microfones desligados. E Porque ao quando mesmo fica o tempo, microfone, quando fica os microfones ligados, fica muito barulho e isso acaba é, dispersando também. Então, creio que uma são, forma. são orientações, né, Lívia? Aí, nesse caso dos microfones, assim, as famílias ou o adulto que tiver em casa precisa reforçar isso com a criança antes das aulas começarem, né? Porque a criança, quando está ali livre, né, sem alguém por perto, ela vai fazer aquilo que dá vontade. Então, o chat tem sido muito utilizado, né, os microfones na hora que a professora não né, abriu para a conversa, e isso fica realmente complicado, porque o tempo que se toma para pedir isso é muito grande, né? E em relação às câmeras, eu penso que é preciso se analisar caso a caso, né? Porque a gente também não pode deixar de considerar as crianças que não se sentem à vontade, né? Que É, não se sentem bem, né? Em estar aparecendo, as crianças que são mais tímidas. Então, é preciso. Essa criança, com certeza, a professora já conhece do presencial e vai poder fazer uma avaliação melhor. Eu não acho que tem que ser uma coisa assim geral para todo mundo. Eu acho que é é verdade. preciso avaliar cada caso, né? E até conversar, talvez aí já fica uma dica para a professora, né, que perguntou, tenta entrar em contato com essa criança individualmente, fazer um momento com ela, né, de vídeo, para ela poder, né, se for o caso da criança que é muito tímida e que não tem realmente, não se sente à vontade. Então, para ir quebrando, né, essa questão, ela ir
sentindo como esse contato pode acontecer. É Né? verdade. Então, mais uma vez, a gente precisa diversificar as E estratégias. quando a câmera está desligada, aí a gente tem ainda mais a necessidade da família acompanhar, da família É verdade. monitorar. Sabe o quê? Olha só como é interessante. O que acontece muito com déficit de atenção? Muitos pais dizem assim, eu trabalho com avaliação neuropsicológica, você sabe, então muitas vezes quando eu vou entregar, conversar sobre avaliação neuropsicológica, os pais falam assim, Lívia, não, meu filho não tem dificuldade nenhuma. Que TDAH, ele tá na frente do videogame, ele joga como ninguém. Claro que isso vai acontecer. Uma criança que tem um déficit de atenção, ela não tem desatenção em tudo. Não é isso. Uhum. Para algumas coisas que despertam interesse e prazer, porque como eu pontuei no início, a criança que tem um déficit de atenção, ela tem uma produção menor de dopamina. Então, tudo que dá prazer imediato produz dopamina. E ela vai buscar isso. Então, ela está assistindo aula aqui, mas o WhatsApp lá está rolando a conversa, ela vai rapidinho para lá, porque aquilo ali vai gerar dopamina, sensação de prazer imediato. Se ela está ali assistindo aula e de repente ela olha para a TV e está passando um filme legal que o irmãozinho mais novo está assistindo, ela vai assistir, porque para ela aquilo ali pode representar um prazer imediato. Então, é uma das coisas que a gente escuta muito, né? Mas que é válido questionar. Não é porque a criança consegue montar um quebra-cabeça inteiro, ler um livro inteiro, assistir uma maratona de séries, que ela não tem déficit, não. A questão é essa. O déficit de atenção não consegue prestar atenção em coisas mais complexas. Imagina se a gente prestar atenção só no que a gente gosta. Como seria? A gente precisa prestar atenção no que a gente não gosta, porque faz parte da vida, né? Apesar que eu gosto muito de aprender com isso também, sabe, Lívia? Eu gosto muito de, enquanto pedagoga, eu gosto muito de tentar ir ao encontro desse interesse da criança, né? Não é superar o que um jogo de videogame faz, mas é tentar me aproximar disso. E conhecendo o desenvolvimento da criança, a gente sabe que a criança aprende pelo lúdico, aprende pela interação, né? Aprende pelo concreto. Então, o que é que a gente pode fazer, né? Não estou dizendo em todas as atividades, mas o que é que a gente pode fazer para dar aquela motivada nessas aulas, né? Fazer a criança realmente despertar aquele interesse, porque ela quer produzir, ela vai precisar produzir para mostrar algo, nem que seja pela tela, mas ela precisa fazer alguma coisa, né? Que produção ela tem para mostrar? Então, eu acho que aí, independente dos níveis, é preciso a gente pensar como essas aulas podem ser ainda mais desafiadoras, né? Motivadoras, né? Para que a gente tente. Isso, para que a gente tente, porque independente de ser no remoto, como você falou, acontece no presencial também, né? A dispersão, a falta do interesse. Então, quando a gente fala, você com certeza também já estudou bastante sobre metodologias ativas, então você vê quando a coisa se inverte, quando, em vez de ser o professor sempre ali, né? Dando os comandos, quando a criança participa mais, quando ela tem a condição de ser mais ativa, a coisa melhora para todos os lados, inclusive, né? E agora que eu vi que a doutora Gilma está aí com a gente, boa noite, doutora Gilma, chegou, acenou para a gente aí logo na hora da pergunta que foi mais comum. Sim. Muitas pessoas perguntaram isso. Será que meu filho precisa de medicação? Então, essa foi a pergunta mais comum. Está aí a doutora Gilma com a gente. Eu lembrei muito dela, porque ela é uma pessoa muito cuidadosa com essa questão medicamentosa. Então, isso, de fato, é uma pergunta que nós não podemos responder, porque depende de uma avaliação neuropsicológica, de uma avaliação médica criteriosa, de um protocolo médico bem feito, porque a gente sabe como há banalização do uso dessa medicação, há um câmbio negro, inclusive, da medicação, pessoas tomando de forma desmedida, e isso a gente sabe que traz muitas consequências. Né? Porque todo mundo acha que é a única medicação para TDAH, e não é exatamente assim. Dependendo do caso, ao invés de melhoras e benefícios, a gente pode ter prejuízos. Então, essa é uma pergunta que, de fato, precisa de muita investigação e cuidado, e, inclusive, né, Vale, precisa se pensar, a doutora Gilma está aí com a gente, e sei que essa é a conduta dela, o que já foi utilizado com aquela criança? Já foi utilizado todas as técnicas possíveis, tratamentos possíveis para que se possa pensar na medicação? Ela colocou, né? Não medicar sem avaliação criteriosa interdisciplinar. É isso mesmo, né? É por aí. Nosso tempo já está quase esgotando. É rápido, né? Muito rápido.
Eu espero, né, Vale, que a gente tenha conseguido dar algumas dicas, porque o nosso intuito Sim, aqui é esse, é poder isso. ajudar. Inclusive, eu trouxe aqui, eu imprimi porque ficaria melhor de mostrar, e porque alguns estão lá no consultório, algumas dicas de livro que dá para utilizar, sabe? Com Uhum. criança, né? Tem o João Preste Atenção, tem um sobre TDAH, que são historinhas lúdicas, João Agitadão, que é bem interessante. A gente tem o No Mundo da Lua, que é mais para família, tem Cristal, a Fadinha Desatenta. Eu tenho alguns materiais que são em PDF, eu também posso, né? Que são autorizados e que eu posso disponibilizar. E tem os livrinhos também, né, que auxiliam muito a família. Esse é muito interessante, como lidar com o TDAH. Então, tem algumas dicas, estratégias de condução em casa, de condução de estudo. E tem um para ajudar as crianças a relaxar. Tem uma dica legal que é o Mindfulness para crianças, né, que é para trabalhar Ótimo. relaxamento, que também é para as famílias. Então, eu tenho alguns materiais em PDF. Quem precisar pode solicitar aí no nosso direct, né, Vale? Que a gente puder Isso. ajudar. Eu acho que esse é o grande É. objetivo. E Eu esse é queria, assim, Lívia, só já que você está falando dos materiais, né, para contribuir aí também com as crianças menores, né, que estão, que a gente falou de construção de rotina, de tentar equilibrar os momentos das atividades, e quando eu digo equilibrar, é que elas possam ter uma diversidade, né, de atividades, que a criança possa, né, se trabalhar em diversas frentes, digamos assim. Uma hora é o momento livre, outra vez com jogo, outra vez brincar em família, outra vez fazer o joguinho que ela gosta no computador. Mas também eu vejo que funciona muito com as crianças, e aí são as crianças hiperativas ou não, são as atividades artísticas, que eu sei que isso. muitos pais podem ficar, mas eu não sei fazer porque eu não tenho jeito, mas aí por isso eu trouxe uma dica, né, que é no site do Tempo Junto, vocês podem ir lá depois e botar ideias de atividades artísticas, né, com crianças. Então, assim, coisas muito legais, que Ei, toda diz de criança novo gosta de aí o mexer. nome. Tempojunto.com. Pronto, eu vou colocar aqui, vou fixar, porque fica Tem mais fácil lá para as pessoas. 35 atividades, sugestões de atividades artísticas, que vai envolver coisas bem simples que a gente tem em casa, materiais de largo alcance, fotografia, desenho, Ai, que legal. gravura, sabe? E aí, assim, tentem conhecer, né, quem está nos assistindo aí. Vão Ai, lá, tem todas as dicas. Vale, e você falou de artes. Eu também tenho uma dica legal que eu tenho feito aqui em casa, que é o curso da Faber Castell. Né? Ele é Sim, super interessante, são cursos gratuitos, que são em é diferentes mesmo. níveis para crianças menores e maiores, até adultos. Então, também Uhum. fica essa dica de, né, aproveitar esse tempo. Eu só queria incluir É. mais um antes que a nossa live acabe. Já, A já. oportunidade, né, de colocar aí também na rotina dessa criança atividade física. Essas crianças precisam gastar Sim, energia. Então, da forma que for possível, colocar atividade física, música, dança, seja o que for, dança, mas essa energia também tem precisa que ser liberada, né? liberada. Então, Verdade, Vale, Lívia. eu queria agradecer a participação Eu que de todos. agradeço. Gente, muito obrigada. Tem gente que está acompanhando a gente desde sempre, do começo. Essa é a 11ª live, Vládia. Né? Então, eu Coisa quero boa. agradecer a presença de todos. Como eu falei, nesses tempos, e sempre falo, nesses tempos de pandemia, onde a gente está nesse isolamento Isso. social, essas lives dão a oportunidade de estar mais perto das pessoas. É assim que eu sinto. Mais perto das Sim, pessoas que nos acompanham, mais perto dos convidados, né? E tem gente que está nos acompanhando desde o começo, eu não vou conseguir falar o nome de todos, né? Mas eu quero agradecer a cada um por essa confiança, porque as pessoas postam, repostam, indicam, chamam as pessoas isso. para assistir. Então, que bom. Nós vamos gravar essa live e ela vai estar disponível no YouTube. Eu passo Vamos para aproveitar, né, vocês. Lívia, o momento aí, então, eu queria deixar só esse recadinho bem rápido, para que a gente, então, aproveite a oportunidade, vamos encarar esse momento de quarentena como uma oportunidade de nos encontrarmos, né, uns com os outros e pais com filhos, né, eu acho que tempo maior É o como esse a gente encontro. não vai ter, E eu quero é terminar, isso, com a reflexão que eu até fiz no primeiro post dessa semana, quando eu coloquei no Instagram, e muitas pessoas comentaram isso, e é uma reflexão importante. Isso tudo vai passar. E uhum. qual é a lembrança
que você quer ficar desse período? Desse Que tempo. história você vai contar? Que história você quer que seus filhos contem? Vocês querem que seus filhos contem, nossos filhos contem uma história de resiliência, de paciência, de tolerância à frustração, de entender, de ganhar, de perder? Porque a gente está tendo a oportunidade de trabalhar nos nossos filhos coisas que talvez jamais teríamos. A gente Isso. tem que ver por esse lado. Então, qual é a história que você quer contar? É essa história, que seu filho conte essa história de tolerância, de amor, de vínculo familiar, de momento de aprender juntos? Ou você quer que Isso. seu filho conte uma história de estresse, de De caos, sofrimento, de né? nervosismo, de grito em casa, de Isso. impaciência e de sofrimento? Né? Eu acho que a gente tem que pensar isso. E é um exercício diário, não é fácil E é não. uma questão de Mas escolha, todos né, os dias a Lívia? gente precisa pensar. A gente pode escolher o que a gente quer fazer, né? Por mais que É seja fácil. difícil e nos exija muito esforço, né? Porque todos nós estamos tendo, inclusive, que suportar esse tempo, muito tempo dentro de casa, mas isso depende muito de como a gente vai fazer essa escolha, né? É isso mesmo, Vlad, porque assim, fácil não é, mas fica a reflexão. Que história eu quero contar disso Isso. tudo? Que história eu quero que meus filhos contem? Como eu quero que a minha família lembre desse período Esse que momento. vivemos lá atrás? Vlad, muito obrigada. Né? Eu que agradeço, Lívia. Eu sabia que esse momento seria muito rico com a sua presença. Você é uma pessoa muito experiente, eu admiro bastante, não só a sua experiência, mas a sua forma de falar, de trabalhar com crianças, a sua experiência como um todo, não só como profissional, repito, mas como pessoa, que eu tenho a maior admiração e confiança. Oh, meu Então, Deus, eu que muito agradeço. obrigada. Eu Tá? que agradeço e você também, né, como profissional, como mãe, admirável. Então, assim, foi um privilégio fazer parte desse momento, dos seus projetos de lives aí. E espero ter contribuído, né, com todo mundo e com você principalmente. Contribuiu sim, foi muito bom. Pessoal, muito obrigada. Até a próxima. Continuem lá sugerindo temas. Né? Teve Sim. pergunta. Ah, sim, eu estava vendo outras perguntas que faltaram, mas era perguntando se a live ia ser gravada. A gente vai gravar. Tá? Um beijo, pessoal. Bom restinho de semana para vocês. E sugiram novos temas para que a gente possa continuar esses nossos momentos de discussão. Um beijo. Ok. Tchau, 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 gente.